Início de Campeonato Paulista para o Palmeiras com 3 jogos e 3 vitórias e uma marca importante do clube, bem expressiva na fase inicial do Paulistão. Tem também mercado da bola, a possível saída dentro do elenco do Palmeiras, hein? O Austin FC dos Estados Unidos fez uma proposta por Facundo Torres. E aí, vai sair do Verdão? E falando nas chegadas, o Palmeiras está no mercado sim por um zagueiro. Então chega mais que eu te conto toda essa história, já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal do YouTube Pedro Marques Fute para não perder nenhuma informação, nenhuma análise da Sociedade Esportiva Palmeiras, e é muito importante que você hype este vídeo, assim o algoritmo do YouTube entende que o conteúdo é bom e vai entregar para mais palmeirenses dentro da plataforma. Vamos juntos aqui falando do Palmeiras, que bateu aqui na Arena Barueri o Mirassol por 1-0, o gol marcado por Flaco Lopes, que saiu do banco de reservas para dar a vitória ao Verdão, o primeiro gol do Flaco na temporada 2026. E destaque de novo para os jogadores formados nas categorias de base do Verdão. Luiz Pacheco, mais um jogo seguro, o camisa 5 alviverde, né, desse primeiro volante que o Abel Ferreira tem avaliado nesse início de 2026. Já falamos aqui no canal, Palmeiras considera Emiliano Martinez e Luiz Pacheco, camisa 5, Marlon Freitas pode jogar tanto de 5 como de 8, Andréas Pereira 8 ou 10, e agora o Andréas Pereira, né, com esse trauma no ombro, vai desfalcar o Palmeiras de 2 a 4 semanas. Para a camisa 8 ainda tem o Lucas Evangelista, que vai retornar do departamento médico, já no processo de transição física. Tem o Larson também. São as opções do Palmeiras, como o Verdão, a comissão técnica, né, avalia os volantes para essa temporada. Mas me surpreendeu muito o Arthur, jogando na lateral esquerda. Partida bem segura do Arthur, que já dá para dizer, nesse processo de transição, hoje ele fez jogo de profissional, fez jogo de gente grande. Pediu passagem, merece oportunidades. E deveria fazer o Palmeiras refletir sobre algumas contratações, porque o Palmeiras foi buscar o Jefté lá na Escócia, mas tinha o Arthur despontando aí nas categorias de base. Eu sei que para algumas posições você tem que ir ao mercado, buscar um jogador experiente, para não jogar tudo nas costas da base, mas nesse caso o Arthur provou que merece sim uma chance no time do técnico Abel Ferreira. Fora o Riquelme Felipe, já contra o Santos fez bom jogo, hoje entrou muito bem contra o Mirassol. As crias da academia estão agarrando, né, essa oportunidade do Campeonato Paulista. O Abel Ferreira rodando o elenco com poucos dias de trabalho, né, já uma maratona de jogos, e muito em breve o Palmeiras, que vai se dividir entre Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, já vai ter que tomar essa decisão, jogar a reta final do Campeonato Paulista com força máxima e conquistar o título, ou priorizar o Campeonato Brasileiro, esquece Paulistão. Fica até a pergunta para você responder aqui nos comentários, hein? Palmeiras que falhou ao definir prioridades em 2025, teve aquela história lá, jogou a toalha e tal, o jogo contra o Corinthians da Copa do Brasil, que foi inteiro reserva contra o Vitória, desperdiçou pontos no Brasileiro e ainda não avançou na Copa do Brasil, mesmo jogando com força máxima contra o Corinthians. Enfim, é uma história que o Palmeiras não precisa repetir em 2026. Marlon Freitas, pouquíssimos jogos, mas já vem mostrando liderança, chama atenção o Marlon orientando a todo instante seus companheiros, ele erra pouquíssimos passes. A primeira impressão do Marlon Freitas é positiva nesse elenco do Palmeiras. E é claro que a gente torce aí, o Gustavo Gomes saiu do intervalo, o Vitor Roque sentiu alguma coisa, deixou o campo, diante de alguns desfalques que o Abel Ferreira já tem, Felipe Anderson, Paulinho, a gente não sabe quando vai voltar, o Lucas Evangelista está no processo de transição física, enfim, a gente torce para que nada demais tenha ocorrido com o Gomes e com o Vitor Roque. Falando agora de mercado da bola, porque o Palmeiras recebeu uma proposta do Austin dos Estados Unidos pelo Facundo Torres. Um ano depois, né, o Facundo chegou no ano passado, também início de temporada, veio do futebol dos Estados Unidos, do Orlando City. Palmeiras pagou à época 12 milhões de dólares, algo na casa ali, fazendo a conversão dos 70 milhões de reais, e agora a proposta, pelo que eu fiquei sabendo, a informação saiu primeiro lá no New York Times, confirmada aqui pelo canal, é de 10 milhões de dólares pelo Facundo Torres. Palmeiras comprou por 12 e agora pode vender por 10. O Austin avançou pela contratação do Facundo Torres. E esse é um dos negócios bem questionáveis, né, da diretoria do Palmeiras, junto com Caio Paulista, que custou aos cofres do clube algo em torno aí de 19 milhões de reais o pacote Caio Paulista, junto com o Mikael, 35 milhões de reais, agora foi emprestado. O Palmeiras não sabe se vai recuperar o investimento que foi feito no Mikael.
E o Facundo Torres tem esse detalhe. Destacamos aqui os jogadores das categorias de base do Palmeiras, assistindo o Riquelme Felipe jogar. O Alan, desde o ano passado, o Alan terminou em alta e continua em alta com a equipe Alviverde. Palmeiras que revelou Kevin, Palmeiras que revelou Estevão, muitos jogadores de beirada de campo, esse atacante de lado, né? Quando o Facundo Torres foi contratado, eu pensei assim, ele deve ser diferente. O Palmeiras chegar lá no Orlando City, contratar o jogador, é porque ele deve ser diferente dos atletas que o Palmeiras tem, né? Dos jogadores que o Palmeiras tem nas categorias de base. Muito pelo contrário. E o Abel Ferreira, não nessa coletiva agora, mas na coletiva depois do jogo contra o Santos, ele deu uma declaração assim, falando, porque os clubes da Europa, eles contratam, eles não formam jogadores, eles contratam jogadores prontos, não é? Não é fácil estar num clube com a exigência do Palmeiras e ter que apostar em jovens e lutar por títulos. Isto é raro acontecer em clubes com a exigência e com a demanda do Palmeiras. Se vocês verem os melhores clubes da Europa, os jogadores são formados noutros clubes e comprados para depois voltar a dar só rendimento, e aí o treinador tem pouco que treinar, tem pouco que ensinar, tem pouco que orientar. Só que assim, e o Barcelona com o Lamine Yamal? E o Manchester City com o Phil Foden? Eu já citei aqui algumas contratações. Os grandes clubes da Europa a todo momento vêm buscar jogadores no Palmeiras, e o Abel acha ruim, não gosta, não quer utilizar esses jogadores. Ele prefere contratar o Facundo do que usar Riquelme Felipe, do que usar o Alan, do que usar Estevão, do que usar Kevin, que agora está lá no Fulham da Premier League. E se a gente for buscar, até lá atrás tem Gabriel Veron nessa lista, tem Wesley, enfim, jogadores talentosos que despontaram, né, nas categorias de base do Palmeiras e que vão ficar por pouco tempo aqui, então eles precisam ser utilizados. Melhor ser utilizado aqui no Palmeiras do que depois ser utilizado lá fora e ficar essa lamentação toda, não é? Então fica esse dilema aí, será que mais base, menos contratações? Em alguns setores do campo precisa sim de movimentações do Palmeiras, ainda mais quando a gente fala desse meia ofensivo que eu disse para vocês aqui no canal, né? Que a história do Arias vai muito além, né? De John Arias, Thiago Almada, vai muito além da grana. Isso ficou provado agora que o Fluminense disse que se o Palmeiras, né? O presidente do Fluminense falou agora, que se o Palmeiras chegar fundo aí pelo Arias, né? Fizer uma proposta pelo Arias, o Fluminense vai exercer lá a preferência de compra. Mas aí também tem que ver, porque a gente está falando de uma operação de mais de 20 milhões de euros. O Fluminense teria que igualar a proposta do Palmeiras, né? Ou superar a proposta do Palmeiras. Mas tem todos esses entraves, essas barreiras a serem ultrapassadas, que não só o Palmeiras está enfrentando. E a gente está acompanhando agora Lucas Paquetá e Flamengo. O Lucas Paquetá está forçando a transferência, o Flamengo também quer que o Lucas Paquetá se transfira agora, só que o West Ham está fazendo jogo duro, falou, é um dos principais jogadores, o Lucas Paquetá, estamos brigando contra o rebaixamento, ainda tem muitos jogos pela frente, queremos contar com o Paquetá até o fim da temporada. Bate com aquilo que eu falei do John Arias, o Palmeiras está tentando agora e vale tentar o John Arias agora, mas se o Palmeiras buscar o colombiano no fim da temporada de Premier League, vai ficar ainda mais fácil. Não sei se mais fácil, mas fica, digamos assim, a possibilidade da contratação acontecer, ela aumenta por parte do Palmeiras. Isso aconteceu agora com o Andréas Pereira. O Palmeiras foi buscar o Andréas lá no início do ano. Foi lá, 20 milhões de dólares. O Fulham fez jogo duro. O jogador topou ouvir a proposta do Palmeiras, como o Arias topou ouvir agora a proposta do Verdão. Mas não deu negócio. Aí chegou no meio do ano, o Palmeiras contratou o Andréas pela metade do preço, 10 milhões de dólares. Então, tem, enfim, esses detalhes todos, e isso pode acabar acontecendo nessa história que envolve Wolverhampton, Palmeiras e John Arias. Sobre o zagueiro que eu falei aqui, Nino, o Palmeiras acertou termos com o jogador, termos financeiros, né? Mas agora busca um acordo com o Zenit. E o Palmeiras vem buscando esse zagueiro desde o início da janela de transferências. O Nino é um jogador campeão pelo Fluminense, então bate com aquelas características tão procuradas pelo Palmeiras, o perfil que o clube deseja, jogador campeão, jogador com experiência, né? Com bagagem, que possa agregar ao grupo. O Nino está lá no Zenit, Palmeiras chegou a um acordo com o staff do jogador e agora negociando com os russos, que a gente sabe que não é tarefa fácil. Teve até uma época que essa diretoria do Palmeiras, por conta do que aconteceu ali com o Claudinho, a reviravolta, nos instantes finais da negociação, o Palmeiras disse até que não negociaria mais com o Zenit. Agora parece que voltou atrás. Quero saber a sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve aí. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo do canal e me segue lá no Instagram. Tô lá também, @PedroMarquesFute. Um abraço.